Outubro de 1944. As montanhas dos Apeninos italianos testemunhavam o silêncio mais pesado que a guerra poderia trazer. Na pequena vila de Castel Daiano, as últimas explosões de artilharia alemã haviam cessado há apenas algumas horas, mas o medo ainda respirava em cada esquina. Para Giovanna, uma jovem de 23 anos encolhida no sótão de uma casa semi-destruída, junto com sua mãe viúva e seu irmão de 9 anos, o silêncio era quase ensurdecedor. Os soldados alemães haviam finalmente recuado para o norte, mas anos de propaganda fascista martelada em sua mente diziam que o pior estava apenas começando. Os aliados estavam chegando, e entre eles marchava uma força que vinha de um continente distante, os brasileiros. Os cartazes de Mussolini mostravam caricaturas grotescas, homens descritos como uma mistura racial inferior, indisciplinados como animais selvagens. Eles não eram libertadores, repetiam os oficiais de camisa preta. Eram uma ameaça à pureza da raça italiana. Quando os primeiros veículos militares finalmente surgiram nas ruas estreitas de paralelepípedos, Giovanna arriscou espiar por uma fresta na parede de madeira. Seu coração martelava contra o peito com tanta força que parecia querer escapar. O que ela testemunhou naquele momento fez seu mundo inteiro tremer. Os soldados que desciam dos caminhões cobertos de lama não eram os demônios que povoavam seus pesadelos. Eram homens jovens, muitos parecendo tão exaustos quanto ela própria, mas se movendo com disciplina militar clara. E então, Giovanna viu algo que sua mente completamente doutrinada simplesmente não conseguia processar. Entre os soldados de pele clara, marchavam lado a lado soldados de pele escura como a noite. Não eram servos carregando equipamentos, eram soldados completamente armados, com patentes militares visíveis em seus uniformes, com aquele olhar distante de quem viu combate real. Um deles, um sargento de ombros largos, com um rosto que misturava cansaço profundo com gentileza inesperada, parou bem em frente à casa onde ela se escondia. Ele percebeu o movimento na fresta e, em vez de gritar ou apontar sua arma, simplesmente levantou uma mão com a palma aberta, um gesto universal de paz. Então, em um italiano quebrado misturado com palavras de uma língua tropical que ela jamais tinha ouvido, ele disse com voz surpreendentemente suave: "Nós, Brasil, amigos, trazer comida, paz." O universo de Giovanna se despedaçou naquele instante. A voz não pertencia a um selvagem, mas a um homem que falava com intenção gentil. E tudo que ela havia sido ensinada durante toda a sua juventude dizia que aquilo era impossível. A propaganda fascista que envenenou sua mente por anos enfrentava agora a verdade nua da experiência humana e começava a desmoronar como um castelo de cartas. A Força Expedicionária Brasileira avançava metodicamente pelo norte da Itália como uma verdadeira anomalia da história militar. Era o único exército sul-americano a enviar tropas para lutar na Europa. Uma força de mais de 25 mil homens arrancados de um país tropical e jogados no inverno europeu mais brutal em décadas. E ao contrário do exército americano segregado, a FEB brasileira não separava oficialmente por raça. Soldados brancos, negros e mestiços lutavam lado a lado nas mesmas trincheiras, morriam sob o mesmo fogo, compartilhavam as mesmas rações e os mesmos sonhos de voltar vivos para casa. Os pracinhas eram veteranos, forjados no fogo de batalhas sangrentas como Monte Castelo, onde provaram seu valor militar. Atrás das unidades de infantaria vinham destacamentos de artilharia, engenharia e saúde, todas compostas por essa tapeçaria racial que refletia o próprio Brasil. Para os civis italianos traumatizados, especialmente as mulheres que foram ensinadas por Mussolini a temer a contaminação racial, os primeiros encontros com os pracinhas negros criaram uma dissonância cognitiva tão profunda que despedaçou anos de doutrinação em minutos.
Giovanna, como todas as crianças italianas que cresceram sob o fascismo, havia passado toda a sua vida escolar absorvendo lições sobre a suposta hierarquia das raças. A raça ariana no topo, os latinos puros da Itália logo abaixo e, no fundo, os povos africanos, descritos como primitivos incapazes de civilização. Seu professor, o Sr. Moretti, um fascista convicto, havia sido claro durante uma aula em 1942. Se um dia encontrarem um negro, ele havia dito para crianças de 10 anos, lembrem-se que são guiados por instintos básicos. São o oposto do homem civilizado. Não possuem nossa capacidade para pensamento elevado. Giovanna havia acreditado nele. Era seu professor. Uma figura de autoridade. Por que uma criança duvidaria? Mas agora, no meio das ruínas de sua cidade, com as unhas de sua mãe cravadas em seu braço, Giovanna observava aquele sargento negro colocando cuidadosamente uma lata de ração militar no chão. Ele deu 2 passos para trás, respeitando o espaço delas e seu medo. Outro soldado mais jovem, também de pele escura, colocou um cantil de água limpa ao lado. Então, ambos se afastaram para junto de seu pelotão e aguardaram em silêncio, sem fazer gestos ameaçadores. "É uma armadilha", sussurrou a mãe de Giovanna com voz trêmula. "Eles querem nos humilhar." Mas o irmão de Giovanna, com apenas 9 anos e o rosto magro pela fome, soltou-se do aperto da mãe e correu em direção à lata. Os soldados não se moveram, não gritaram. O sargento apenas fez um aceno com a cabeça e apontou para a comida, fazendo um gesto de comer. Naquela noite, no sótão escuro, Giovanna dividiu a carne enlatada com sua família, enquanto sua mãe chorava baixo. "Eu não entendo." Ela repetia sem parar. "Eu não entendo." Giovanna também não entendia, mas a quebra de sua realidade estava apenas começando. Na cidade de Vergato, a história se repetia com outras nuances. Beatrice, de 29 anos, estava escondida em um celeiro abandonado com suas 2 filhas pequenas, quando uma patrulha da FEB as encontrou. Ao ouvir botas pesadas se aproximando, ela abraçou suas filhas, rezando para que os rumores sobre os russos não se aplicassem aos brasileiros. Quando a porta do celeiro se abriu e a luz revelou a silhueta de um soldado, o primeiro pensamento de Beatrice foi de puro pânico. Mas o soldado que entrou não era o monstro da propaganda. Era um homem negro de estatura alta, com um uniforme coberto de lama. Sargento Marcos Silva, natural de Salvador, na Bahia. No mundo mental de Beatrice, um homem negro não poderia ser um soldado libertador. A contradição era tão gigantesca que, por um instante, a cena não parecia real. Na Itália fascista, pessoas negras existiam como figuras distantes, habitantes de colônias ou personagens de propaganda. Não eram entidades reais que poderiam aparecer em seu celeiro com um fuzil e o poder de decidir seu destino. O sargento Marco percebeu o terror nos olhos de Beatrice e recuou 2 passos. Ele não gritou, ele não avançou, chamou seu cabo, e em minutos um pracinha que falava italiano se aproximou. Ele permaneceu na porta e disse calmamente: "Somos soldados do Brasil. Vocês estão seguras, não são prisioneiras. Viemos ajudar. Precisamos verificar se não há feridos." Beatrice observou o rosto do sargento Marco durante toda a troca. Ele parecia desconfortável, quase envergonhado, como se soubesse exatamente o que ela havia sido ensinada a pensar sobre ele. Anos mais tarde, ela se lembraria daquela expressão e sentiria uma vergonha tão profunda que chegava a doer fisicamente. Essa dissonância operava em múltiplos níveis. Primeiro, havia o choque do encontro. A maioria dos italianos das vilas montanhosas nunca tinha visto uma pessoa negra. Eles eram uma abstração, um bicho-papão teórico. O segundo nível era o comportamento dos soldados. A propaganda os pintava como indisciplinados. O que encontraram foi disciplina tranquila, profissionalismo forjado em combate e respeito pela população civil. Em vilas como Gádio Montano,
Os pracinhas organizavam distribuição de alimentos com eficiência. Em uma distribuição, o oficial no comando era um tenente negro de Minas Gerais, o tenente Ferreira. Ele não falava italiano fluente, mas com gestos coordenava seus homens para garantir que famílias com crianças e idosos fossem os primeiros da fila. Para os homens da vila, que haviam sido ensinados que hierarquia racial era lei da natureza, ver um homem negro no comando sendo obedecido por soldados brancos era uma cena que desafiava a lógica. A propaganda dizia que eram inferiores. A realidade mostrava um oficial competente e justo, trazendo ordem ao caos. Mas antes de continuarmos, queremos ouvir você. Inscreva-se neste canal para não perder as próximas histórias. E nos comentários, escreva uma palavra que descreve o que você está sentindo. Chocado, emocionado, revoltado, esperançoso. Sua palavra cria uma conversa real com nossa comunidade. O terceiro nível da dissonância era a bondade genuína. Era algo que não deveria existir. Aqueles eram soldados de um exército invasor. Homens que tinham visto amigos morrerem nas mãos de alemães, aliados dos italianos. Eles teriam todo o direito de serem frios, até hostis. No entanto, o que se viu foi generosidade que parecia incompreensível. Na região de Lisano, um posto médico da FEB foi montado nas ruínas de uma capela. O soldado Henrique Costa, enfermeiro de Recife, tratava civis italianos que recuavam quando ele se aproximava. Ele trabalhava com calma, explicando cada procedimento com as poucas palavras em italiano que aprendeu, dando-lhes espaço para processar. Uma senhora idosa, Dona Sofia, de 71 anos, precisava de curativos em um ferimento na perna. Ao ver a pele escura de Henrique, ela se benzeu e murmurou uma prece, virando o rosto. Sem se ofender, Henrique limpou o ferimento, aplicou sulfa de seu próprio suprimento e enfaixou a perna com técnica impecável. Ele não disse uma palavra sobre a reação dela, apenas fez seu trabalho. No dia seguinte, Dona Sofia voltou. Ela não disse nada, apenas estendeu para Henrique um pequeno pedaço de queijo que guardara por meses. Um gesto de gratidão que valia mais que qualquer medalha. A ironia dessa situação não passava despercebida pelos próprios soldados negros. Para homens como o sargento Marco ou Henrique, a reação dos italianos era um espelho do que viviam em seu próprio país. O Brasil se vendia como democracia racial, livre do preconceito dos Estados Unidos, mas a realidade era diferente. Eles cresceram em uma sociedade onde a cor determinava seu lugar, onde as melhores oportunidades eram reservadas aos brancos, onde o racismo não estava nas leis, mas nos olhares, nas portas fechadas, nos salários mais baixos. Eles foram convocados para lutar por liberdade a 10.000 quilômetros de distância, enquanto em sua terra essa liberdade não se aplicava igualmente a eles. E agora na Itália eram a força libertadora. Eles, descendentes de escravizados, os que eram tratados como cidadãos de segunda classe, agora representavam autoridade, ordem e compaixão. Viam nos olhos dos italianos o mesmo preconceito que viam nos olhos de compatriotas brancos. Mas aqui a dinâmica era diferente. Aqui tinham a arma, a comida, o remédio. E a escolha que faziam era usar esse poder para ajudar. Um pracinha negro escreveu em carta para casa: "Aqui nos olham com espanto. Acho que esperavam demônios e encontraram homens. Talvez seja mais fácil nos ver como homens aqui na guerra do que era em casa em tempos de paz." À medida que o inverno de 1944 virava primavera de 1945, os encontros isolados se tornaram convivência diária. Nas vilas libertadas, os pracinhas estabeleciam bases e a interação se tornava inevitável. E nessa convivência o choque deu lugar a algo mais transformador: a normalização da humanidade. As crianças italianas foram as primeiras a quebrar o gelo. Elas se aproximavam dos soldados com curiosidade, atraídas pelo som da língua diferente, pelos sorrisos, pelo chocolate que os soldados compartilhavam.
Para essas crianças, o soldado negro rapidamente se tornava apenas o soldado brasileiro. Ele era o homem que dava balas, que jogava bola, que mostrava fotos de seus filhos no Brasil. A cor da pele se tornava secundária, ofuscada pela gentileza e pela interação humana. Os pais observavam de longe e, através dos olhos dos filhos, começaram a ver também. Viam os soldados negros consertando a bomba d'água, ajudando a remover escombros, tratando seus doentes com o mesmo cuidado. Cada ato de normalidade era um golpe contra a propaganda fascista. O selvagem consertava brinquedos. O primitivo cantava canções de ninar. O inferior dividia sua comida com famílias famintas. Aos poucos, a realidade se impôs, provando que a propaganda era mentira. Com a convivência surgiram laços mais profundos. Apesar das barreiras linguísticas e das regras militares, relacionamentos começaram a florescer. Nas noites quentes da primavera, surgiam romances entre jovens italianas e soldados brasileiros. Para uma mulher italiana daquela época, envolver-se com um soldado estrangeiro já era tabu. Envolver-se com um soldado negro era rebelião silenciosa contra a ideologia fascista e as convenções sociais. Registros da FEB mostram dezenas de casamentos entre pracinhas e mulheres italianas. Muitos envolviam soldados negros. Estes não eram romances passageiros. Cada união representava a rejeição da ideologia racial que levou o mundo àquele conflito. Para a mulher italiana, escolher casar-se com um soldado negro significava aceitar que tudo que lhe fora ensinado sobre raça era criminosamente errado. Significava ser marginalizada por família e vizinhos, ser chamada de traidora. Mas para elas, a verdade que testemunharam era mais forte que o preconceito. Giovanna, aquela jovem assustada de Castel Daiano, se voluntariou como tradutora no acampamento brasileiro. Lá conheceu melhor o sargento que lhe oferecera comida. O nome dele era Otávio Santos, um baiano que sentia saudade do calor de sua terra. Ele contou sobre o Brasil, sobre uma cultura onde as pessoas dançavam nas ruas e as religiões se misturavam. Para Giovanna, cujos horizontes nunca haviam passado das montanhas, era como ouvir histórias de outro planeta. Em carta para sua prima, ela escreveu: "Mamãe ainda não entende. Ela diz que eles são diferentes e são. Mas Otávio ri com mais facilidade do que qualquer homem que conheci. Ele chora quando fala de sua mãe. Diz que está lutando para que seus filhos não vivam em um mundo governado pelo ódio. Como posso dizer à mamãe que a diferença dele é que ele me parece mais humano do que os homens que nos ensinaram a admirar? Os filhos nascidos dessas uniões, as crianças ítalo-brasileiras, se tornaram prova viva de que a humanidade transcende as categorias que o racismo cria. Sua existência era um tapa na teoria da pureza racial. Eles enfrentaram discriminação tanto na Itália quanto no Brasil, mas sua presença provou que algo havia mudado. A semente da dúvida contra a ideologia do ódio havia sido plantada e começou a germinar. O impacto psicológico nos italianos, que testemunharam a humanidade dos pracinhas negros, seguiu um padrão de transformação. Primeiro veio o choque, a desconexão entre expectativa e realidade. Em seguida, um sentimento de vergonha ao reconhecerem a profundidade de sua doutrinação. E, finalmente, um questionamento mais amplo, uma desconfiança de toda a estrutura de autoridade que os havia enganado. Beatrice tornou-se professora após a guerra. Por décadas, contou a seus alunos sobre o dia em que a porta do celeiro se abriu. Ela começava cada aula sobre fascismo da mesma maneira. Fui ensinada a odiar, fui ensinada a ter medo. E então conheci um soldado brasileiro que me mostrou mais decência do que muitos compatriotas. Naquele dia, aprendi que a propaganda não é apenas mentira sobre os outros. É mentira para nos transformar em monstros. Nem todo encontro foi um conto de fadas. Houve atritos. Houve soldados amargurados pela guerra que mostraram pouca paciência.
Houve italianos tão comprometidos com a ideologia fascista que se recusaram a ver a realidade, mesmo quando ela lhes oferecia comida. Mas a maioria dos relatos segue o padrão que Giovanna vivenciou. A expectativa de selvageria, seguida pela percepção de que a verdadeira selvageria não estava nos soldados que foram ensinados a temer, mas no sistema que os ensinou a ter medo. Para os pracinhas negros, a experiência na Itália foi um turbilhão emocional. Eles provaram seu valor em combate lado a lado com soldados brancos, de forma que o Brasil dificilmente permitiria. Foram tratados com respeito como libertadores, às vezes com mais respeito por civis inimigos do que por parte da elite de sua nação. Viram um mundo onde a cor da pele não era a primeira coisa que as pessoas viam. Essa experiência os mudou para sempre. Eles voltaram para casa em 1945 como heróis celebrados nas ruas do Rio e São Paulo. Mas a euforia logo deu lugar à realidade. A guerra tinha acabado, mas o racismo estrutural continuava intacto. Haviam lutado contra a ditadura fascista na Europa para retornar a um Brasil sob ditadura de Vargas. Haviam experimentado camaradagem racial que evaporou sob o sol do país. As portas abertas na Itália estavam fechadas em sua terra. Para muitos veteranos negros, o retorno foi início de nova batalha, uma luta por direitos civis que duraria o resto de suas vidas. Se você chegou até aqui, faça parte desta comunidade. Inscreva-se para descobrir mais histórias esquecidas da história. E nos comentários, conte sua própria história se tiver uma. Você conhece algum veterano? Sua família tem histórias de encontros transformadores? O que aprendeu com este vídeo? Compartilhe porque cada história importa, cada perspectiva enriquece nossa compreensão e juntos construímos uma comunidade comprometida em aprender com o passado para construir um futuro melhor. Sua voz importa aqui. A história das mulheres italianas encontrando os soldados negros brasileiros é sobre a fragilidade da propaganda quando confrontada com a verdade da experiência humana. É sobre o choque de reconhecimento quando o outro desumanizado se revela como nós mesmos. A história mede guerras em batalhas e territórios, mas para aqueles italianos, a história foi medida no momento em que suas certezas se despedaçaram. No instante em que perceberam que os monstros sobre os quais foram avisados eram mais humanos do que o sistema que os alertou. Essa constatação mudou tudo. Não imediatamente, não facilmente, mas de forma completa e irreversível. E nas ruínas de uma Itália derrotada, em meio a um povo ensinado a temer e odiar, o simples ato de um soldado brasileiro tratando um civil com dignidade tornou-se o mais revolucionário de todos os atos. Cada gesto de bondade era uma declaração de que a humanidade compartilhada é mais forte que qualquer ideologia de divisão.